Bom, maravilha ver essas crianças brincando na água e tentando combater esse calorão que a gente está passando por esses dias. Bom, e ontem a gente até percebeu que o tempo tinha dado uma mudada, pensando que ia vir chuva, mas pelo jeito ainda não. E para falar melhor sobre esse tempo seco, cuidando da nossa saúde, a gente recebe aqui no estúdio o Dr. Augusto César Borges, que é otorrinolaringologista. Boa noite, doutor. Boa noite. Um prazer tê-lo aqui no Informativo. Prazer retornar à nossa universidade. A gente agradece. Bom, doutor, a gente está aí falando de tempo seco, vendo as crianças tentando combater esse calorão, né? E a nossa respiração, como é que fica durante esse tempo seco? O nosso nariz ele funciona como se fosse o filtro do ar-condicionado. Certo. E o filtro do ar-condicionado precisa fazer uma limpeza. E esse mecanismo de limpeza, que é automático, o nariz precisa de água. E ele não tem um reservatório de água, ele capta essa água no ar e com isso ele dá um tipo de uma descarga, jogando fora e você acaba deglutindo poeira, as impurezas que o nariz filtrou. Se não tem água, isso acaba ficando retido nos seios paranasais, nas cavidades nasais e aumenta significativamente o nível de sinusites, infecções respiratórias. Aí que vem as famosas doenças respiratórias, né? Exatamente. Como sinusite, né? E etc. E como combater esse tipo de situação? A gente percebe já, com tantos anos de consultório, esse ano, desde 18 de abril, nós não temos chuvas. Sim. E todos os anos aumenta muito a frequência no consultório desse tipo de problema. E tem havido uma controvérsia, que é importante a gente falar aqui, sobre as lavagens nasais. Então, um grupo de médicos é favorável a essas lavagens com uma garrafinha, com uma seringa, e eu particularmente vejo que essas lavagens acabam aumentando o número de sinusites e causando problemas de ouvido. E por quê, doutor? Porque entra o líquido em grande volume dentro dos seios paranasais, entra para dentro do ouvido, e quando é em criança ela não sabe nem reclamar. E ao passo que se você fizer uma hidratação com soro fisiológico em puff, em spray, aquilo vai hidratar o nariz sem entrar líquido para dentro das cavidades. Então isso é um processo recente, tem uns 2, 3 anos que tem sido difundido, e eu percebi na minha experiência que piorou o número de casos de sinusite. Quem faz essa lavagem com sozinho, alta pressão. Com alta pressão, certo. Então, eu sou favorável a que se faça uma hidratação com spray nasal, de soro ou até de água mesmo, usando o nebulizador, uso de umidificador. E a gente percebe que no clima absurdamente seco que está, mesmo se você dormir com o umidificador ligado, não chega a encharcar ou levar umidade assim de causar um problema para o quarto. Então, às vezes, o casal, por exemplo, é bom ter um umidificador para os dois, um para cada um. Sim. E, se possível, até um aparelhinho para medir a umidade, que é o higrômetro, né? Mais importante, em farmácia, nos sites de internet, são fáceis e baratos. Certo. Se a umidade do ar estiver abaixo de 60%, você precisa compensar isso de alguma forma. Com o calor, o uso do ar-condicionado resseca mais o ambiente ainda. Então, se você tem dúvida se está umidificando demais ou não, o ideal é colocar um higrômetro para medir, e é barato. Esse aparelhinho, né? Certo. Vamos falar então do ar-condicionado, já que o senhor tocou nesse assunto. Acaba sendo um vilão o ar-condicionado nessa época do ano? Não chega a ser um vilão, mas se você usa ele sozinho e a umidade do ar já está baixa, pra você ter uma ideia, em Las Vegas, nos Estados Unidos, que é deserto, abaixo de 22% suspende-se as aulas. Nós estamos aqui em Uberlândia com umidade de 12%. Muito baixo. E as aulas estão normais. Continuam, né? Então a gente não percebe que nós estamos num clima de deserto, mas é um deserto. E varia com laninha, com essas variações climáticas. A cada 4 anos tem essa seca mais prolongada. O ano passado não foi tão prolongado. Então o ar-condicionado se faz necessário às vezes por causa do calor, mas vai abaixar mais a umidade ainda. Isso vai causar também muitos problemas, às vezes, de ardor nos olhos, ardor no nariz, que não é necessariamente uma infecção. Certo. Hidratação também é importante, doutor. E eu venho lembrar que quando é bebezinho, isso fica claro pelo pediatra, a água não hidrata tanto quanto o soro. O que retém água no organismo é o sal.
né? Então, se você beber, às vezes, 3 litros de água, você vai urinar 3 litros de água. Então, é importante dar hidratação, às vezes, com soro fisiológico, ou beber, e além de beber, comer alguma coisa que tenha sódio para reter água no organismo. Claro, o volume de água é muito importante também. Entendi. Ah, então tá aí a substância do sal, ela fica mais tempo no nosso corpo, seria Exatamente. isso? Se você beber um isotônico, você vai ficar muito mais hidratado com menos volume. Certo. Então é importante também nessas épocas não deixar de hidratar, né, não doutor? deixar de hidratar. Doutor, a gente está chegando ao fim, eu queria que o senhor deixasse uma dica, então, para quem está aí nesse dia a dia do trabalho mesmo, nesse corre, né, que é essa vida corrida no trabalho, não deixar de hidratar e sempre cuidar da pele e do nariz, né, que é importante. A minha dica, que não precisa de receita médica, que as pessoas cheguem na farmácia, comprem um spray de soro para criança. Por quê? Porque ele é menor, é mais portátil, mais fácil de você carregar. E sendo um spray, você pode usar de meia em meia hora, de hora em hora, dar uma borrifada em cada narina, para que o nariz possa fazer o seu papel de filtragem e limpeza do ar. E se tiver um umidificador também é importante, né? E quem tem aquele aparelhinho de fazer a nebulização, não precisa ser com medicamento. O próprio soro caseiro, ou até água mesmo do filtro, colocar água no aparelhinho de nebulização e fazer uma nebulização quantas vezes for possível. O soro caseiro é água, sal e açúcar, né? Isso, mas às vezes compra um vidrinho de soro na farmácia que é barato. Que é baratinho também, né? Tá? Ou um soro infantil que tem na farmácia. Tá certo, doutor. A gente recebeu aqui no Informativo TVU o doutor Augusto César Borges, que é otorrinolaringologista. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço. Volte mais vezes ao Informativo. Obrigado.